Sejam muito bem-vindos ao Livros e Bolos. Eu sou a Isa Brandão, escritora, leitora, mãe, esposa e agora podcaster. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui no nosso 9º episódio e hoje, pela primeira vez, eu trouxe um autor. Seja muito bem-vindo, Luke Miller. Muito obrigada. Se apresente. Eu me chamo Luke Miller, tenho 20 anos, moro na capital mineira e tenho 11 livros publicados na Amazon. Caraca, você tem 20 anos e tem 11 livros publicados. Sim, além de Tá. ter retirado 3. Ai, desculpa aí, né? Exibido. Conta pra mim um pouquinho aqui pra gente. Não, antes de eu falar essa parte, eu preciso te fazer 2 perguntas. Uma eu já sei a resposta, mas você eu vou fazer. Você por um acaso tá comendo um bolo? Não, É que o podcast é Livros e Bolos, aqui a gente fala de tudo. E como eu gosto muito de bolo, a gente sempre fala de bolo, tá? ok. E eu queria saber qual que é o seu bolo preferido? Meu bolo preferido não é bem um bolo, é o brownie. É o brownie, tá. Mas o brownie é um bolo que deu errado. Ele é um bolo. Talvez. É um bolo, só com bolo mais molhado. Um pouquinho mais molhado. Pior que é gostoso, né? Uhum. Então vamos lá. Conta aí pra gente como que foi o seu início na literatura, assim. Como você começou a ler? Por onde? O que você se apaixonou? Começa lá do comecinho, quando você começou a ler. Vamos ver. Antes eu não gostava de ler, porque eu odiava português e nunca gostei de ler. Aí chegou um tempo que eu decidi começar a ler. Aí eu comecei por alguns livros nacionais, mas o que me fez virar realmente leitor foi Gway, que é a visão do Christian de 50 Tons de Cinza. Então, que foi o único que eu não li, que eu li o 50 Tons de Cinza, o Mais Escuros e o de Liberdade. O Grey eu não li. É o Gway mais escuro, eu gostei. Agora o final, livre, a gente esquece. Tá, então você É, começou com 50. Ah, você começou com 50 tons. A gente fala que. Eu falo que tem alguns marcos na literatura que tem Harry Potter, Crepúsculo e 50 tons é um deles, né? Que trouxe bastante leitor. sim. Inclusive, a minha mãe sempre gostou muito de ler, mas ela voltou a ler com 50 tons. Depois de muitos anos sem ter o hábito. Então, assim. O povo fala que é ruim, mas o quanto um livro. Entre aspas, porque eu não acho que seja um livro ruim, não traz a pessoa pra literatura, né? Uhum. E você começou a lendo com 50 tons. Agora, como que veio a escrita para sua vida? A escrita foi quase praticamente do nada. Na pandemia eu não estava tendo muita coisa para fazer, aí eu decidi ocupar a minha mente começando a escrever Notepad. Aí eu comecei a ler Notepad e decidi começar a escrever. Aí depois de 2 anos que eu passei para Amazon. O Wattpad e a pandemia são duas coisas que andam juntos, né? Porque quem não Sim, lia começou a ler, quem não escrevia. Eu também eu escrevia quando era adolescente, nunca publiquei nada, mas eu voltei a escrever com o Wattpad dentro da pandemia. Não foi exatamente na pandemia, mas ali bem no comecinho, sabe? Eu comecei a escrever 30 de janeiro e a pandemia veio em março. sim. Eu comecei a escrever mais no meio dela. Foi No quando meio as coisas dela. começou quando as coisas começou a ficar mais entediantes. Aí ninguém aguentava mais. Mas essa é a parte dela do meio ali em 2020 que eu fervi de escrever. Eu tenho lá ainda uma fanfic sobre o Lua Santana, porque, pra quem não sabe, eu sou maluca pelo Lua Santana. Aí depois eu escrevi uma história, um romance, um new adult. Depois disso, eu escrevi um conto dramático e escrevi uma fanfic da Demi Lovato com o Henry Cavill. E depois disso, eu escrevi o que ia ser meu primeiro livro publicado independente, que é Antes de Partir. Eu fervi de escrever na pandemia também. É, eu acho que eu escrevi menos. Não, ali eu escrevi. Mas ó, você tem 11 livros publicados. Pois é. Uma coisa que eu admiro muito é a sua organização. Você já sabe certinho, você é muito organizado nessa parte de saber quando você vai lançar e o que você vai lançar. Esse dia você falou que você já estava no livro de novembro?
Sim, eu atualmente estou escrevendo o livro de novembro. Estou no começo dele, que eu terminei o de que vai ser lançado em julho. Aí tô escrevendo de novembro para começar a escrever para depois começar o de dezembro. Peraí, você vai lançar um em novembro e um em dezembro. Sim, E o seu próximo lançamento é quando? meu próximo lançamento é em julho, que vai ser um projeto que eu tô organizando ele desde o meio do ano passado. Nossa, cara, que organização. Te admiro, viu? Você tá. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Você quer falar um pouco sobre seus. Você quer falar um pouco aqui sobre seus livros? Pode falar dos outros publicados. Se quiser dar algum spoiler sobre o que tá vindo aí, a gente aceita também. A gente adora um spoilerzinho pequeno aqui para atiçar um pouco a curiosidade. Então, fale sobre seus livros. Vamos lá, eu vou começando pelos independentes que não que podem. Os meus independentes são Um Presente de Amor, que é a história de dois amigos que moram na mesma casa e num belo dia eles tiveram um envolvimento mais intenso e isso deixou a Hum. amizade deles meio abalada. Uhum. Aí ela começou a namorar e ele ficou com ciúme do namorado. Acho que eu Aí preciso com as ler esse. Aí com as tradições, aí como eles tinham uma tradição de Natal, já que eles moravam 13 anos juntos, Hum. aí ela começou a mudar a tradição de Natal para ela poder viajar com o namorado dela. Hum. Aí ele arruma uns rolê lá, começa a namorar do nada, pra fazer ela ficar com ciúme. Funciona? Um pouco, Tá. mas a Melissa, que é a protagonista, ela é literalmente muito decidida. Então, quando ela tá muito brava com ele, ela faz uma coisa que é meio estranho, mas ela faz. Que ela compra uma planta e só volta a conversar com o amigo dela quando a planta floresce, porque ela ama plantas. Você tem um negócio nos seus livros com flor, não é? Basicamente quase todos, se eu não me engano, são quase todos ou todos têm alguma coisa com flor. Você gosta de flores? Gosto. Ah, eu sou uma péssima mãe de planta, então, como mãe humana, como mãe de criança e mãe de pet, eu sou boa. Agora, como mãe de planta, não dá, né? Não dá pra ser mãe de tudo também. Pois é. Aí a Melissa é literalmente uma mãe de planta. O quarto dela é completamente lotado de planta. É tipo aqueles quartos do Pinterest. Admiro. Aí porque ela é formada em botânica e paisagismo, então planta pra ela é a coisa mais fácil que tem. É. Mesmo ela sendo filha de médicos, que os pais dela queriam que ela fosse médica, mas ela decidiu não ser. Aí o melhor amigo dela vai virar médico, ele é residente. Nossa, coitado. Se for igual em Grey's Anatomy, sofre, viu? Não sofre muito não, porque os chefes são basicamente os os pais da amiga dele, então. Ah, então ele tem benefícios. Tem alguns benefícios, ainda mais que depois que os pais dele morreu, os pais dela acolheram ele. Hum. Eu realmente preciso ler esse livro porque ele tem. Eu tenho uma dificuldade em desenvolver Friends to Lovers, tanto que nem é o meu plot preferido, é um dos que eu menos gosto. Mas eu tô precisando consumir isso porque eu enfiei na minha cabeça que eu vou escrever um Friends to Lovers, então eu preciso ler livros assim. E já vou colocar o seu na minha wishlist aqui. Friends to Love eu acho que é o que eu mais é a trupe que eu mais tenho. É o que você mais tem? Eu acho que é o que eu mais tenho. É que E assim, Segunda Chance, se eu não me engano. eu amo Segunda Chance. Eu amo Segunda Chance. Mas é que assim, eu sempre dei que eu e meu marido não conta, porque desde que eu olhei pra ele eu sabia que a gente ia casar, mas eu sempre tive muito amigo e eu nunca deixei evoluir pra nada com medo de estragar a amizade. Então, quando fala Friends to Lovers, é difícil de entrar na minha cabeça, sabe? Então, Uhum. assim, por isso que eu acho que é uma trope que eu não tenho muita familiaridade. Eu sou mais do Eminem's, eu adoro um Eminem's to Lovers. Mas, já que a gente entra nesse quesito, porque tem aquela série que eu adoro que você faz, que eu tenho vontade de ler É. todos. É, mas assim, A série Friend, universitária. Friends to Lovers, pra mim é muito difícil. Ter um que eu goste é mais difícil ainda. O
É, que eu gosto, assim, tem os da Cat, sabe a Caitlyn Xavier, que tá lá no grupo sim, também? sim. Então, a Cat tem Friends to Lovers e o dela eu sou apaixonada. Friends to Love, eu gosto tanto que na série da Alpha Psi Delta tem 2. Tem Sim. 2, que é o que chama Friends to Loves mesmo, que é o Aham. quarto livro, e Forbidden Love, que é o terceiro. Tá, continua falando dos independentes, que já que a gente entra nessa série aí, porque eu acho a ideia dessa série genial, mas continua falando dos independentes. Aí o próximo independente que eu lancei foi Vizinho Indecente, que é a Plot de história. vizinho. Adoro, Pois plot de é. vizinho. E seguindo essa vibe aí é o que vai acontecer daqui pra frente lá no meu Instagram. Spoiler Pera, aí. é o spoiler da próxima trope, então? É, Tá bom. tem temos bastantes vizinhos. Quem pegar, pegou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, aí tem que esperar até julho. Espera até julho. Aí, Vizinho Indecente, a mocinha é a filha do pastor, toda certinha, para as pessoas da cidade lá, ela é perfeita, é a é o exemplo de pessoa, É, enquanto ele é totalmente ao contrário. Ele é músico, fica com todo mundo, é. fala um monte de coisa pra ela, pra fazer ela corar e por aí vai. Aham. Só só que ela não sabe o motivo dele estar morando lá. Aí eles começam Hum. a se envolver e o que o povo mais comenta desse livro é que o personagem ama pular a janela do quarto dela, mesmo que seja no segundo andar da casa. Eita! Eu tenho uma dúvida aqui sobre os seus livros. Eles são É, narrados em primeira ou terceira pessoa ou os dois? são narrados na primeira pessoa com as visão dos 2 personagens. Ai, é isso que eu queria saber. Ah lá, eu preciso colocar todos os seus livros na minha wishlist e eu vou ler todos, porque você tá colocando certinho as tropes, sabe? Certinho, certinho, Uhum, certinho. E até eu vou te pedir, se você ainda não fez, eu vou te pedir um livro, tá? hum, Não, fica tranquilo que não vai ser aquele que a gente estava falando ontem, mas é. continua falando pra eu ver se você ainda não fez. Que é a minha receita Aí mágica para um livro favoritado meu. Aí, vizinho decente, eles começam a envolver, ele começa a invadir o quarto dela pela janela, ela começa a mentir pros pais dela pra poder fugir com ele pra cidade. E como se passa no carnaval, eles também. Tem uma pequena cena deles no carnaval, ela começa a frequentar a casa dele longe da cidade pequena onde eles estão morando. E tem a melhor amiga dela, que se tornou a personagem favorita de todo mundo que lê o livro. É. Que O segundo. aí. É, Fala. Pode falar, que depois eu aí falo. Aí todo mundo me pediu o livro dela e eu fui obrigado a escrever, que é o primeiro livro da série lá Eu vou falar das uma, eu vou falar uma coisa. Personagens secundários muitas vezes roubam a cena. O pior é que eu criei ela pra roubar a cena, literalmente eu queria uma personagem secundária que roubasse a cena e eu criei ela. E aí todo mundo fez o saco porque queria o livro dela também. Sim. Tá, continua aí falando dos seus livros, que eu quero ver se você já tem a receita mágica. Se não tiver, eu vou pedir pra você. Aí a gente passa pro próximo livro, que é Amor Paradisíaco, É. que é um livro de uma escritora muito famosa, que ela lança o livro depois, ela lança o livro e o livro faz muito sucesso. Então ela decide tirar uma folga e viajar para Aham. uma ilha paradisíaca. Hum. Aí nessa ilha, ela alugou um chalé no de um proprietário que ela não sabia quem era. Aí o proprietário em si foi buscar ela no aeroporto. Hum. Quando ele buscou ela, ele virou para ela e falou assim: "Seu chalé foi destruído pela tempestade, então você vai ficar na minha casa, no quarto de hóspede que tem separado". É. Aí ela não sei o por que motivo ela não achou aquilo estranho, aí ela Ah, aceitou. Aí personagem ele literário, né? Pois é, na vida real era meio estranho, mas nos livros era pra história. Aí Licença ela vai poética. é, É uma aí licença ela poética, vai né? aham. Aí ela vai pra casa dele, fica lá,
Aí esse é um romance com suspense, tem uma história de meio que de terror envolvendo o livro, Nossa! que é sobre umas pessoas lá que literalmente protegem a ilha. Ou será, se as pessoas forem corruptas, forem ladronas, eles vão eliminar eles. Entendi. Aí no meio disso tudo, ele começa a apresentar a ilha pra ela. Aí com o tempo, eles chegam, tem um festival e ela propõe uma coisa pra ele, que tá chegando a época da Páscoa, que esse livro foi lançamento de Páscoa. Aí ela propõe pra ele fazer uma brincadeira onde ele teria que achar, se eu não me engano, são 4 coisas para eles poderem ter a noite deles. Hã. Aí ele começa a procurar, aí ele tem que ir no amigo dele buscar a calcinha dela, depois ele tem que pegar um outro papel, aí ele tem que ir numa loja de fantasia buscar uma fantasia de coelho, depois depois aí que ele tem que ir pra casa, tanto que a fantasia de coelho tem a ilustração dela. Tem eu acho que eu já vi. É, tem a ilustração dele sentado no sofá usando ela. Aí Hum, depois de tudo isso, tem o plot twist, que eu não vou dizer qual é, tá. que faz com que eles se separem. Ah, Aí eles belezinha. vão aí eles vão separar e vão ficar 1 ano separados, até que o protagonista decide ir até uma sessão de autógrafo, onde ele é o modelo da capa do livro dela. Hã. Aí eles começam a segunda fase da história deles. Aí eles vão conversar sobre o que aconteceu lá no plot twist e tudo mais. Aí depois disso aí o resto eu vou deixar em spoiler, eu vou deixar em Ah, secreto. você já eu acho que você já deu bastante informação, então as pessoas podem ir lá e procurar e ler e avaliar na Amazon falando o que acharam, né. Uhum. Te seguir no Instagram e eu não sei se você gosta? Eu adoro quando a pessoa vai lendo os meus livros e vai comentando comigo. Gosto, É gosto uma coisa bastante. é uma coisa que nessa migração da Amazon para o Wattpad, do Wattpad pra Amazon, eu senti falta, sabia? Porque lá tem os comentários, você sabe o que o público tá sentindo. Aí, agora na Aham, Amazon, você precisa ou esperar a avaliação ou o leitor te procurar. sim. E às vezes não acontece nenhum dos 2. Às vezes você só vê as estrelinhas lá e as avaliação nunca chega. Exatamente. Tá, e depois desse, é Amor Paradisíaco, certo? Aham. Depois de Amor Paradisíaco foi lançado, se eu não me engano, Segredo do Amor. Hã. O Segredo do Amor conta a história de um casal que eles conversam por mensagens há muito tempo, Hum, porque, o protagonista é um programador de jogos famoso, que mora nos Estados Unidos, e a protagonista, no começo, ela tinha insegurança do próprio corpo e muitas outras coisas. hum. Aí ela começou a man aí ele começou a seguir ela no Instagram, aí eles começaram a conversar. Aí virou uma amizade e da amizade começou a ter algo mais. Aí ele decidiu voltar para o Brasil, depois de muito tempo. Aí eles começaram a se conhecer pessoalmente, viajaram juntos e tudo mais, até que eles perceberam e descobriram que eles eram primos, de segundo Não, grau. então, Aí hã, eu não tenho preconceito com isso, mas eu conheço gente que tem, é, de primos que se envolvem. Mas, tipo assim, um dos meus livros preferidos que, uma amiga minha escreveu, inclusive tá no Wattpad até hoje, são primos, então, né, se for parar pra pensar, eu e meu marido, a gente é quase que primo também, a gente só não é pelo sangue, mas, tipo assim, minha avó ajudou a criar ele, então como que eu vou ter preconceito com primo? uhum. Eu quis colocar eles como primo de segundo grau por causa disso. Eu já quis ainda distanciar um pouquinho mais por causa desse preconceito que tem. Dar uma aliviada, né? É, aliviar um pouco as coisas. Uhum. Aí depois que os protagonistas descobrem isso, aí começa uma intriga inteira, ela pede um tempo que ela precisa processar as coisas, aí vem os vovô fofo,
pra resolver os problemas. E de Hã. resto, tem que ler. Tem que ler. É isso aí, Tem você que ler. conta um pouco e fala que de resto tem que ler, faz seu merchan aí, vamos vender bastante livro, porque, assim, o Luke faz as ilustrações com a Úrsula e a nossa meta de vida é deixar a Úrsula rica, desde que ela continue Pois é. ilustrando pra gente, não é? Pois é. Agora vamos ver. Agora eu acho que os independentes acabaram. Agora aí vai pra duologia Familuxo. Hã, Como já disse, a parte da fama pertence a Hollywood, que é a do livro Discórdia do Amor. hã. Eles são ex-namorados que tiveram um namoro há 8 anos atrás, que não terminou Uhum. nada bem. Aí eles se odiavam intensamente. Aí a protagonista, que é a Scarlett, ela decide trabalhar com o pai dela como agente de famosos. E ela Hum, tem a tanto ela quanto os agenciados dela têm uma, como posso dizer? Tem uma imagem perfeita, não tem polêmica nenhuma. Já o ex-namorado dela, que trabalha com outro agente da empresa, tem a imagem mais ruim possível. hã. E como ele é o que leva mais dinheiro para a empresa, o pai dela propõe ela para cuidar dele e agenciar ele. E Ai, com isso ai. ele e com isso, vendo o burburinho que aconteceu no tapete vermelho, um dia antes, todo mundo estava falando que eles eram namorados, que eles estavam juntos, porque ninguém conhecia a história deles do passado. Aí o pai dela pediu pra ela ser a namorada falsa dele. Aí entra o fake Fake date. dating, fake da eu amo fake dating. Aí com isso aí junto o Enemy to Lovers. Aí ele começa no começo da relação deles, é tudo falso, eles vão lá, mostra para as câmeras, mas ele não co aí ele faz merda. No comecinho ele já faz merda. Pra Que variar, né. ele porque mesmo eles morando em Los Angeles, ela mora em Beverly Hills e ele mora em Hollywood. Aí ele Uhum. faz merda lá em Hollywood, sai com outras garotas e e chega em Beverly Hills com um chupão enorme. E eles Não. tinham que fazer uma coletiva de imprensa, e então eles precisavam dar um jeito naquilo. Aí depois de arrumar tudo, ela decidiu que ia morar com ele, pra Pra ver se ele se comporta, né. pra ele se comportar de todo jeito possível. Aí ela passa eu acho que 1 ou 2 semanas com ele, e depois ela tem que voltar pra Beverly Hills. Aí depois que ela volta pra Hollywood, que aí é quando os hots começam. Aí depois disso acontece Hum. umas outras coisinhas lá, mas isso aí as pessoas vão ler pra saber o que acontece. Tá. Nesse livro, o que deixa as pessoas mais preocupadas é o prólogo, Por quê? porque eu coloquei, tipo, uma coisa que era pra deixar as pessoas intrigadas. Ai, eu adoro Quando história assim. que aí todo mundo aí eu tipo, as pessoas começavam a ler direto pelo prólogo e sentiam que ia acontecer alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó, eu acho que eu tô até com o livro aberto aqui no meu Kindle. Deixa eu ver aqui. O prólogo do livro é: "O sangue escorre pelas minhas mãos e os gritos altos consomem a minha audição, sendo impossível escutar qualquer outra coisa. Os olhos castanhos não têm mais cor, não sobrou mais nada além do mais puro vazio. Fique acordada por mim, implorei, vendo a cor esvair da sua pele lentamente. Eu não posso perdê-la, não quando a odiei tanto intensamente, a ponto de não perceber que eu estava perdendo a pessoa tão pura e magnífica. Scarlett precisa aguentar. Ela tem que aguentar. Eu não irei conseguir sobreviver." Ô Esse é o Luke, prólogo do livro. olha gente, vocês compartilhem bastante esse podcast, porque eu preciso ficar rica pra ter todos esses livros. Você tem, só e-book ou tem versão física deles? Eu acho tem a versão física deles na Wiclab, mas acho que tá por enquanto eu só liberei os 3 primeiros livros da série Alpha. Ah, tá. Mas assim, Bienal vamos ter, né? Acho que não. Por que não? Carregar livro de Minas Gerais para São Paulo já é muito peso. Você não tem ninguém em São Paulo que você possa deixar os livros na casa da pessoa?
Não. E também eu sou bem vergonhoso, então então é complicado Entendi. essa parte. Não, mas nós dá um jeito, vamos ver. A gente pode é que é complicado mesmo pra fazer você é de Belo Horizonte, né? Eu Sou. ia perguntar de onde você é, eu lembrei que você é da capital. É longe, porque eu sou Ela de Campos do Jordão, mas é pertinho do sul de Minas. Então, tipo assim, se fosse sul de Minas, a gente podia dar um jeito. Ia é, junto, dividia peso, entendeu? Mas é longe. é E longe. depois da duologia temos? Aí falta o segundo livro da duologia, que é Meu Chefe é um Garoto de Programa, Eita! que faz parte do Luxo. Que ele é o Hã. chefe dela, mas ela não, isso acontece 7 anos depois do começo do livro, que é quando ela tá planejando o casamento dela, tá toda animada pra casar, Hum. ela programa um sítio inteiro, aí enfeita tudo, põe cristal, separa champanhe, tem um vestido carérmico, só que ela fala para o noivo dela que ela vai ficar na mansão onde vai acontecer o casamento. Só que como a Scarlett, que é do livro 1 da série, da duologia, Hum. vai ir encontrar o Chase, que é o protagonista do outro livro, ela Hum. decide voltar para casa para não ficar sozinha. E quando ela chega em casa, ela encontra roupas de mulher que não é dela, roupa do noivo dela, e quando ela chega no quarto, ela descobre que o noivo dela estava traindo ela com 5 mulheres no dia na véspera do casamento. Ah, ele fez uma despedida de solteiro bem ruim. Foi, é uma bem ruim. Aí ela decidiu largar ele sem fazer escândalo, ela juntou tudo que ela tinha, pegou e foi embora. Errada não estava. Não. Só que aí, como o noivo dela era um músico muito famoso de Nova York, ela começou a criar mil e uma teoria que ela tinha traído ele e tinha acontecido outras coisas e muito mais. Aí com o E aí? tempo ela aí com o tempo, aí passou, acho que se eu não me engano, 2 meses, aí uma amiga dela do trabalho decidiu apresentar para ela um garoto de programa, depois de descobrir que durante todo o namoro e noivado, ela nunca transou com o noivo dela. Aí a Aí amiga, ele para decidir ajudar, mandou para ela o contato de um garoto de programa. Que hã. aí ela saiu para beber com a amiga dela e o marido da amiga, e com isso, chegando em casa bêbada, ela mandou mensagem para ele, contratando o serviço dele. Aí ela foi dormir, no outro dia acordou e viu a merda que tinha feito. Só que aí o Logan, que é o garoto de programa, mandou mensagem pra ela, perguntando se realmente era o que ela queria fazer, porque ele tinha percebido que ela estava bêbada. Aí ela simplesmente decidiu que ia fazer, então contratou ele. Aí depois disso, foi 7 anos depois, ela tinha um filho e o Logan teve que voltar para casa por causa que o pai dele estava com câncer terminal, então ele teve que voltar para casa para assumir a empresa. Quando ele chegou na empresa, ele encontrou ela, que ia ser a assistente dele para ajudar ele com as finanças, porque a empresa é de investimento, então ela ia ajudar ele a investir o dinheiro dos outros. Nossa, Aí com isso ele descobre que ela tem um filho, que é a cópia dele de quando era criança. não precisamos de mais Aí informação para saber quem é o pai. pois é, aí ele começa a ficar perto dela, começar a falar com ela pra tentar descobrir se ele é o pai do menino, mas ela fala que tá em um relacionamento sério. Hum. Só que quando ela falou que ela estava em um relacionamento sério, ela estava se referindo ao filho dela, só que de um jeito pra tentar espantar ele. Uhum. Aí depois de um dia que ele estava fazendo o trabalho dele, ele chegou na casa dela bêbado e cheio de feridas no rosto, porque por causa que o marido da cliente socou ele inteiro. Aí ele foi pra casa dela. Aí com isso ela foi ajudar ele e ele dormiu na casa dela.
E no outro dia a criança apareceu pra ele perguntando se ele era o namorado da mãe dela. Ei! Aí depois de um tempo, chegou o dia de ações de graça, ela recebeu um convite de casamento, Hã. que era do ex-noivo dela com uma das mulheres que ele tinha traído ela. Não, não basta trair, ainda tem que mandar o convite de casamento? Pois é, mandou convite de casamento. E Vergonha o na casamento cara não tem. não existe. E o casamento foi literalmente um casamento, eu decidi fazer um trem pra todo mundo odiar ele, que ele fez o casamento do sonho, ele fechou um resort inteiro, fez um casamento sobre o mar, ele criou uma passarela sobre o mar pra se casar. Ai, Aí aí a Scarlett decide fazer o quê? Falar pra ela usar o Logan como o namorado dela. E é isso que ela faz. E hum. vão os 2 juntos pro resort como um casal. Aí depois disso começa a acontecer umas outras coisas que eu vou deixar Não, de acho fora. que aí já foi o suficiente, já foi o Já suficiente pra atiçar a curiosidade de fazer o povo ir ler. Tá, aí depois da Du, vem a série Alpha Psi Delta. que eu tenho ai, eu adoro. Fala sobre o que eu vou falar aqui que eu adoro. No princípio não era pra ser uma série. Enemy to Love acho que se eu não me engano, teve 7 nomes diferentes. Hã, Até eu estar conversando com a minha prima e ela ter me sugerido colocar como Enemy to Love. Só que hã. aí a protagonista dela, a Merlin, é a a secundária de Vizinho Indecente que todo mundo queria um livro. Uhum. Aí aí era pra ser um livro independente pra contar a história da Merlin. Só que aí eu decidi colocar ela dentro de uma universidade, onde tinha uma fraternidade com um monte de garotos. Então aí surgiu Alpha Psi Delta. Aí como o nome do primeiro livro era Emmett Lover, eu tinha que colocar os outros com nomes de tropes. Então cada um tem um nome de uma trope diferente. É isso que eu acho genial, porque você pega a trope principal e coloca no nome do livro. Tipo, a pessoa não precisa nem perguntar: "Ai, esse livro, que trope é?". Tá aí, ó, English Lovers, French Lovers. Tem. Tem For Love, Hate Love, e Hate Love. E qual que é a ordem? A ordem é Enemy to Love, Grampian Zucchini, For Love, French Love e Hate Love. Tá, não fala muito sobre, porque eu quero que as pessoas leiam, ela já tem informação suficiente, nós temos todos os tipos de tropos possíveis por enquanto. Tem mais vindo? Da série? É. Não, ela terminou em Hate to Love, que era o final dos 2 últimos integrantes da Alpha Psi, que era o Alex e o Will. Então, tá o suficiente para o povo ir lá ler. Vocês já sabem as tropes. E eu falei que eu tinha um pedido para te fazer, certo? Certo. Eu quero um livro. Olha só, eu vou te passar a receita, hein? Você faz pra gente. Que Hum, seja Enemies to Lovers com fake dating. Você já tem isso mais ou menos. Com tem. uma cama só. Em algum momento eles vão ter que dividir a cama obrigatoriamente. E Discord da Amor é basicamente isso, porque quando ela muda pra casa do Chase, só tem uma cama. Você já tem, você não me deu esse spoiler, você não falou que tinha uma cama só. Não, Então, você já tem. literalmente Discord do Amor, o Chase tem uma mansão enorme que existe apenas um quarto. Ai, ai, eu vou ter que ler, porque pra mim é a, é a receita de livro perfeita. É o Emily. Eu acho que pra deixar um pouquinho melhor, seria um second chance. Que é no caso deles, né? Porque eles são ex-namorados. Sim, Então, você já tem o livro. Vou ler assim que possível, assim que eu tiver tempo e dinheiro pra comprar o e-book, ou a Amazon me liberar o Kindle Unlimited, porque a Amazon não gosta de mim, não me libera promoção. agora E também não tá aí, querendo me liberar mais não. ela não tá querendo liberar pra ninguém, viu? A Amazon tá complicada. Sim. No Brasil, assim, de autores brasileiros, você tem alguma referência? Hum, eu acho que dos que eu mais leio são a Kylie Mendes, Hã. que eu acho que o livro dela foi um dos primeiros que eu li. Hum.
Outro de referência que eu usei muito, que eu peguei para que eu usei muito nos meus livros foi a autora de Hazara, que eu ainda não aprendi a falar o nome dela Não sei quem é, até mas hoje. qualquer coisa depois você me manda e eu coloco aqui na descrição do pod o nome dos autores. Uma outra que também que eu leio bastante dela é a Ariane Fonseca. É. Também o livro dela é muito bom. E aí os outros outros autores que que me incentivam mais assim são internacionais, que eu leio bastante também. Tá, você lê Colin Hoover? Eu tenho, se eu não me engano, tem 5 livros dela, mas nunca li nenhum. Ah, tá. É que assim, como você é escritor do Hot, gosta de é uma opinião minha, algumas pessoas não concordam muito, mas eu acho que a Colin Hoover é uma péssima escritora de Hot. Eu não gosto dos Hots dela, pelo amor de Deus. Mas as histórias, se você desligar a sua moral, são bem boas. Porque Outro elas são livro que meio. eu. Ah, Porque pode falar. assim, são bem alguns plots são bem problemáticos, principalmente os mais famosos. E os livros que, entre aspas, são mais leves, não têm o hype que mereciam ter. E, tipo, Uhum. Confesse. Eu adoro o livro dela, Confesse, e o Talvez um Dia também. Eu adoro os dois. Tem umas problemáticas ali, mas não são tão pesadas quanto outros. Então, assim. Só que ela não é uma boa escritora de hot. Quando eu falo isso, as pessoas ficam abismadas comigo. Eu não gosto dos hots da Colin Hoover. Mas é que assim, você sabe um pouco, você conhece? Eu leio Camila Cossenza, eu leio Tati Biasi, eu não sei se você já ouviu falar da Juliana Costa, são autoras de hot que eu consumo muito. E os Conheço. hots dela, conhece, né? Aham. E os hots dela são incríveis. Você pegar e comparar com Colin Hoover, não dá. Eu falo no episódio que eu fiz com a Rai Oliveira, a Rai que tá no grupo também, eu falei, nada. Quer ler livro hot? Lê livro nacional, porque os hots nacionais são muito melhores dos que tem lá Sim, pra fora. sim. Inclusive do que. Eu sei que você gosta, mas eu gosto mais dos hots nacionais do que de 50 tons. Ah, é, Silverton não é tão bom assim os Hot, literalmente. É, Além de mas ter toda a polêmica lá do BDSM que é toda errada. tem isso, sabe? Então, assim, quer comer. Eu falo pra todo mundo, quer consumir um bom hot? Hot pra fora, de fora, né, internacional, que eu li e eu gostei, foi Penelope Douglas. Só que os livros são bem problema, é aquela coisa, Dark Romance, né? Aham. Então, é complicado você achar Os Hot, hot internacional bom. os Hot de internacional que eu consumo mais é da Penelope Hard e da Vikilent. Nunca li São as nenhuma das duas, duas. são as duas autoras que eu sou internacional que eu sou mais viciado. Todos os livros delas lançados no Brasil eu tenho, todos. Isso eu chamo de fã. Pois é, até o livro que virou edição de colecionador, eu tenho ele. A gente tá falando aqui de hot internacional. Eu não sei se você já leu. Você falou edição de colecionador, eu lembrei. Você já leu Sarah J. Maas? A Acho que não. Cotar? Não, não li eles não. Acho Tem muito um hot. grande. São. Eu fui guerreira. E olha que eu não terminei de ler ainda. Na série de Acotar, tem um hot que é muito falado. E ele é legal e tudo. Mas assim, pra mim, não se compara com não se compara com o capítulo que vem antes do hot, que é muito mais bonito. Que é o capítulo 54 do segundo livro. E não se É, compara com o hot dos livros nacionais. Livro nacional é o melhor pra hot, entendeu? a gente tem como diz, um modo brasileiro para deixar o hot bom. Pode ser que talvez sejam os livros latinos, pode ser que sejam livros Pode latinos, mas ser. eu nunca li um outro livro sem ser brasileiro, sendo latino, para poder opinar. Sim, eu também acho que não. Eu nunca li para poder falar, mas pode ser que seja uma coisa latina também, né? Porque essa coisa mais sensual, uma Sim. pegada mais quente é muito da América Latina. Uhum. Eu, se eu não me engano, eu tenho 300 e bordoada de livros. A maioria deles são nacionais.
que é o que eu consumo bastante também. Às vezes tem vezes que o povo tá falando tanto do livro que eu compro o livro na pré-venda e ele tá na minha estante e eu nunca li ele. A minha meta é ter mais livros nacionais do que internacionais, porque não é a realidade no momento. Só que assim, eu quero tanto livro nacional, principalmente de autor independente, que você sabe que demora para abrir pré-venda, principalmente os que Demora. fazem por gráfico e tal. E quando lança a pré-venda, eu não tô com dinheiro para comprar o livro, que nem a Kami Consenso agora tá com a pré-venda de Geek e The Champions. Eu não tô tendo condições de comprar neste momento. Então, é uma meta que vai ficando para depois, sabe? Até porque eu ganho muito livro, mas eu ganho livro que tá assim na Amazon, que é mais fácil, já tá ali na wishlist, então é muito livro internacional. Então, é uma meta que eu vou ter que trabalhar bastante para poder atingir. Ter mais livros nacionais do que internacionais. Eu falei que esse ano eu não ia comprar, eu ia comprar pré-vendas de pessoas que eu saberia que não estariam na Bienal e que não levariam o livro físico para a Bienal. É. Então, eu vou vendo as pré-vendas, eu falo, eu queria tanto esse livro, mas depois eu penso, eu vou comprar na Bienal. Se na Bienal eu vou ter dinheiro para comprar, é outros 500, porque eu não sei se eu vou ter. Eu tô assim Então, também. Eu tô assim também. Eu sei que eu queria comprar agora, principalmente porque essa semana que vai entrar, o podcast vai sair no dia 23 de março. Dia 18 vai ter sido meu aniversário. Então, assim, meu aniversário tá aí, eu queria comprar, porém não tenho condições. Então, eu não posso comprar neste momento. Mas eu tô na esperança que na Bienal eu vou conseguir comprar todos os livros da Cami, todos os livros da Tati Biasi. Como? Não sei. Eu tô na base da fé, entendeu? na base da fé e do parcelamento no cartão de crédito. Eu nem tenho cartão. É, eu tenho bastante. A gente já teve essa conversa aqui. Quantos livros você comprou na Bienal de São Paulo? Não foi que você foi? Foi na Bienal de São Paulo em 2022. Eu Que dia que você foi? comprei. Eu fui nos 3 últimos. A gente estava no mesmo lugar, no mesmo dia. A gente pode ter se esbarrado e não saber. Provavelmente. Porque, Aí na. se bem que Pode falar. aquela Bienal tava abarrotada. E assim, eu fui no penúltimo dia. Estava Hum. lotado. Teve livro que eu deixei de comprar porque eu tava com preguiça da fila, que é meu maior Hum. arrependimento não ter comprado na Bienal. Mas assim, a gente pode ter se esbarrado, cara. Pode. Na sexta-feira que eu fui, eu cheguei em São Paulo na quinta. Na sexta-feira eu fui na Bienal. A Bienal tava tão vazia, tão tranquila, que eu fui com a minha irmã e a gente falou assim: eu vou deixar pra tirar foto amanhã. A Bienal tava tranquila, o portal da Intrínseco tava vazio, não tinha fila em lugar nenhum pra tirar foto. Aí eu falei: vou deixar pra tirar foto amanhã. Maior arrependimento. O maior. Não, eu fui só no sábado, porque eu tenho dois filhos, né? E aí eu precisava Hum. arrumar a agenda deles, a agenda minha. Eu fui com uma amiga que trabalha de segunda a sexta, como eu conheço pouco São Paulo, eu prefiro não andar sozinha. Aí eu, como a minha amiga trabalhava, não dava pra eu ir antes, eu fui com ela. Então, assim. Mas eu fui, foi a realização de um sonho. E eu espero que. Mas esse ano, pelo que eu tô vendo, eu só vou conseguir ir aos finais de semana também, porque se tudo caminhar como eu acho que tá indo pra caminhar, eu trabalharei de segunda a sexta. Pelo menos eu vou conseguir ir no final de semana, né? Sim. E aí a gente se encontra. Eu tô pensando em fazer um pod diretamente da Bienal, ó. Boa Seria ideia. muito legal. Seria muito legal. Inclusive, se o pessoal da Bienal quiser me chamar, eu vou. Eu gravo um pod. Porque as meninas do Modus Operandi fizeram até na Bienal também. Episódio gravado na Bienal, com o público ouvindo e ali. E só editou e jogou depois lá no Spotify. Eu aceito, Bienal, eu aceito esse convite, tá? Vocês não me convidaram ainda, mas eu já estou aceitando. Pois é. Em 2022, se eu não me engano, eu comprei 48 livros na Jesus Bienal. Cristo. Jesus Cristo. E para comprar tudo isso de livro? Para carregar tudo isso de São Paulo para Minas Gerais? Eu não tinha levado uma mala de 23 quilos, que eu fui de ônibus, e eu decidi Ah, não levar a mala de 23 quilos. Aí eu hã. levei uma mala de mão,
E uma mochila. Era a única coisa que eu tinha ido pra Bienal, que eu tinha ido pra São Paulo. Eu fui com a mala de mão, que tinha roupa, e uma mochila. Eu vou fazer uma pergunta. Você tinha Ah, esperança de comprar tanto livro assim? não, eu tinha uma lista, na lista tinha 24 livros. E você comprou o dobro? Comprei o dobro, literalmente. Entendi. Aí eu fiz o quê? Eu fui comprando livro, fui comprando, fui comprando. Quando eu olhei para aquilo, para aquela pilha de livro, eu pensei: "Como eu vou voltar com isso para Belo Horizonte?". E como Aí você fez? eu como eu tinha comprado um livro da Penélope Douglas, Qual? ela veio o Credence. Ah, eu li esse. Aí veio com a ecobag. O que que eu Aham, fiz? Coloquei 5 livros dentro da ecobag, só que aquela ecobag dura, não é de algodão, então ela não expande tanto. Então eu aham. coloquei 5 livros dentro dela, coloquei tirei toda a minha roupa de dentro da mala, coloquei dentro da mochila e enchi a mala de livro. A mala estava um peso, e ainda coloquei Aham. livros dentro da minha mochila. Você não esperava comprar o tanto que você comprou, apesar que você ia comprar bastante de qualquer jeito, porque Sim. quando eu fui, eu voltei com mais ou menos 24 livros dentro da minha mala também, só que minha mala era enorme, era emprestada, porque na época eu não tinha uma mala. E aí, só que assim, muito eu comprei na Bienal, comprei pra dar de presente e tudo, e muito eu ganhei, porque minha amiga Luana Faioto, mais uma vez eu falando da Lu aqui, ela é uma das minhas melhores amigas, que foi a pessoa que me levou pra Bienal. Ela tira muito livro pra doar, ela tinha comprado livro de presente pra mim. Então, a minha mala também veio, só que a minha mala coube toda a minha roupa e todos os livros, entendeu? Eu fui com uma e toda vez que eu vou pra São Paulo agora, eu já sei que é pra eu ir com a mala gigante, porque eu vou voltar com a minha mala carregada. Da última vez até comida tinha dentro da mala. Na minha não tinha comida não, porque não cabia comida dentro da mala. Não, da última vez já vou com a mala gigante, porque eu sei que eu vou voltar carregada. Esse ano eu ainda nem sei como eu ainda vou, quando eu estava decidindo se eu ia de avião, se eu ia de ônibus, mas ainda tem que decidir isso. Eu vou falar uma Mas coisa pra hã, Pra você, um conselho aqui, você que gosta de comprar bastante livro, eu acho que talvez seja melhor vir de ônibus com a mala de 23 quilos, porque você pode exceder o peso da bagagem no aeroporto. pois é, essa é a parte triste. Que livro pesa, Pesa. Nossa, como o livro. E para enviar livro para leitor, Jesus Cristo. Pesa, viu? pesa. Ainda vem os brin ainda na Bienal, a coisa que você mais sai da Bienal é brinde. É brinde. Você pode não comprar o livro que você sai cheio de brindes. Nossa, eu tenho marcador, um tanto da Bienal. Eu ainda peguei marcador para amiga minha. Nossa! E saí de lá carregar. Ó, o meu único arrependimento daquela Bienal foi não ter enfrentado a fila, porque sabe o universo dos livros? Eles têm aquela Sim. coleção dos contos de fadas, né? Que é Aham. da visão do vilão e tal. E eu tinha começado, eu comprei dois, que é o Frozen e a Bela Mais Feia, que é da Rainha Má, que são basicamente os meus filmes preferidos da Disney. E eles estavam com 4 livros dessa série por R$ 30. E aí eu ia comprar, mas eu desisti de comprar por conta da fila. Nossa, mas me dói no coração até hoje pensar que eu fiquei com preguiça da fila para não comprar os livros. Falta pouco, ia faltar o quê? 2 ou 3 livros só para completar minha coleção. Fila Grande foi a da que eu vi também foi a da Lucy Foster, quando ela levou o modelo pra Bienal. Ai, Nu, eu mas vi estava só grande. eu só vi nas redes sociais só. É, mas a fila estava grande. Ah, mas ela foi genial, né, você pega e leva o Foi. avatar do seu personagem, você vai bombar, por mais que o seu livro tipo assim, a pessoa não conhece o seu livro, mas aí vê o avatar, gosta, você transformou aquilo em venda na hora. É, igual em 2024 tinha um monte de gente que levou os avatares do livro e eu olhava pro avatar, eu olhava pro livro, aí depois eu pensava: "Não posso, porque eu já estourei meu limite há muito tempo". Não, ai, ai. Vamos falar um pouquinho, assim, dentro do seu limite, tá, da Sim, vida pessoal, porque a gente é curioso, tá.
Você faz faculdade? Faço. Você faz faculdade do quê? Faço faculdade de engenharia agronômica. Ai, é corajoso. Falou engenharia, eu já sei que é corajoso. Pois é, engenharia é um trem complicado. E não tem nada a ver com seus livros. Não. Tanto que quem me conhece pessoalmente pergunta pra mim por que eu não tenho um personagem agroboy. Agroboy. Eu ia falar isso agora. Cadê o personagem Agroboy? Porque eu tenho experiência para escrever o personagem e qualquer coisa que alguém falar não é assim, eu tenho, como eu posso dizer, eu tenho o domínio de dizer é assim sim. Porque, As porque experiências nunca são teve. únicas e nem sempre são É, iguais. Então, tipo assim, sim, eu odeio quando alguém fala assim, ai, não é assim. Não foi assim pra você, pra mim pode ser assim. sim. Igual em Vizinho Decente, teve uma avaliação que a menina questionou falando que perguntou para uma amiga dela que se as leis que aplica no livro, são verdadeiras, e ela foi lá, falou mal do livro lá, falando que as leis É. não era isso, não era aquilo, tanto que na sinopse eu tive que colocar, as leis presentes nesse livro não são de acordo com as leis reais, porque estava dando que a literalmente foi muita polêmica, que a pessoa juntou a realidade com o livro. Fala uma coisa, você fica lendo livro procurando realidade, pelo amor de Deus, gente, aí você vai ler uma biografia, uma autoajuda. Não fica lendo ficção. Ficção é pra divertir, é pra entreter, não é pra ficar procurando realidade. Sim. Eu sou muito. Eu tenho opiniões muito fortes. Eu sou chata. Pra falar a verdade, eu sou bem chata. E, tipo assim, eu odeio quando a pessoa fica procurando realidade na ficção. Meu primeiro livro, lançado, publicado fora do Wattpad, que é Antes de Partir, não tem na Amazon, mas eu vendo o e-book dele, faço através do meu e-mail, o envio através do e-mail Kindle e tenho o físico dele na Wiclap. Eu inventei a doença da personagem. E eu deixei Sim, bem claro que era uma doença inventada pra ninguém falar assim, mas que é isso? Fui pesquisar no Google e não existe. Porque o povo é chato. É um livro sim. de ficção, então é fictício. Eu posso inventar o que eu quiser nesse mundinho aqui. Aham. Igual também em Um Presente de Amor, eu inventei Hum, uma doença lá, que é literalmente uma coisa que vai ser usada, que é um projeto que eu decidi lá no começo, quando eu comecei a escrever, para um projeto que vai ser usado lá na frente. Então, tipo, a doença no começo do li que eu criei lá no começo, quando eu comecei a escrever, vai ser uma que eu vou usar lá para frente. Então, lá aí pra eu deixei frente. aí eu deixei bem explícito. Essa doença não existe, e ainda deixei uma comparação de como ela seria para as pessoas entenderem melhor. Eu fiz a mesma coisa com o meu, que é antes de partir, que é a miopatia de Puya, que é tipo uma alergia à flor preferida dela, e que iria deteriorando ela por dentro, mas ela não ia perceber que os sintomas seriam facilmente confundidos com sintomas de estresse, que é enjoo, dor de cabeça, enxaqueca, e no final ela morreria de um ataque cardíaco, ela não saberia. O diagnóstico da doença só vem com exames de rotina, só pode ser feito na vida adulta, porque a mãe dela é pediatra, então a mãe dela saberia, porque a filha dela tem uma doença, né? Então o diagnóstico só pode ser feito na fase adulta. E aí eu criei e pronto, porque eu não quero ninguém buscando realidade no negócio que eu inventei. Sim. Aí a minha doença eu coloquei com comparação a que a doença que eu criei foi basicamente eu chamei ela de útero sensível, porque a Ah, mulher consegue engravidar, mas quando ela vai ter o parto, ela não sobrevive. Aí eu coloquei que a doença é hum, parecida com o sangramento que algumas mulheres têm no final do parto. entendi. E você Só que pesquisa bastante. Pode falar. um pouquinho. A gente já Aí eu entrou nessa fiz parte de pesquisa já. sim, aí eu meio que fiz pro personagem ser o que vai resolver tudo isso pra lá na frente eu não precisar ter que matar uma personagem por causa disso.
Ah, mas eu matei a minha personagem. É a Da dor dos última leitores vez. é a Pois dor é, dos leitores e a minha até hoje. A minha também, a minha dor também, tá? Só pra deixar claro, porque eles escutam e fica, mas você matou a Rebeca, mas não sei o que. Eu também sofro com a morte da Rebeca, gente. pois é. Eu escrevi um livro no Wattpad que eu matei a personagem. Os 3 últimos capítulos eu chorei escrevendo, eu não A consegui gente, parar de escrever. Eu a não consegui gente parar, você acredita que eu não chora. consegui parar de chorar? Não, teve uma coisa que eu ia fazer na minha história que eu dei pra trás, porque eu chorava tanto na hora de escrever aquilo, que eu falei assim, não, não vou conseguir fazer isso. Porque assim, no meio da história, a irmã dela engravida. E ela sabe que ela vai morrer, mas ela não contou pra ninguém. E aí, quando a irmã dela engravida, eu ia fazer a irmã mais velha dela, que é a que tá grávida, convidar ela pra ser madrinha do bebê enquanto ela ainda tá grávida. Só que Aham, tocou num lugar tão pessoal meu que eu não consegui escrever isso. Porque sim. ela não poderia falar pra irmã, não, não vou poder, porque ela tá escondendo o segredo da família. Então, nossa, Uhum. doeu muito e eu desisti de fazer isso. Ia ser um pouco pior do que é o livro, gente. Vocês já me condenam do jeito que é. Imagina se eu tivesse feito isso. E eu não transformei tirei meu livro do Wattpad e trouxe pra Amazon, porque ele é muito problemático sobre essas partes. E além disso, pra você ver, essa doença eu já criei ela desde o Wattpad, só que eu trouxe ela pra Amazon como uma solução. Então a Ah, protagonista tá. então lá no Wattpad a protagonista morria por causa dessa doença, aí só com isso eu já estava chorando. Aí depois eu tive que escrever um capítulo inteiro com o crescimento do filho dela dos 3 a 25 anos, que é o filho dela criança conversando com ela no túmulo, ele vendo ela. E depois ainda tem a visão do protagonista que ele vê ela, e por aí vai. Eu não consegui parar de chorar até eu encerrar o livro. E Não, toda vez que eu vou ler, eu choro. o meu livro, o Antes de Partir, ele é narrado em terceira pessoa. E aí, porque eu acho que assim, em primeira pessoa é muito bom, você explora muito os sentimentos, a vida do personagem principal ali, mas pela proposta do livro, terceira pessoa seria melhor pra mim, porque cada capítulo ela tá num lugar diferente do mundo, conversando com uma pessoa diferente. Então eu teria que colocar a visão de vários e vários personagens, poderia ficar confuso. Então, na Sim. terceira pessoa, ali foi muito melhor para eu trabalhar. E aí eu consegui fazer um epílogo que é a despedida dela pro maior amor da vida dela, que foi que é o primeiro capítulo que ela se despede dele. Os dois estão meio que namorando. É a primeira vez que ele fala que ama ela. É um capítulo que tem muito, muito peso emocional também. E aí no epílogo é a despedida dela, depois que ela já morreu, pra ele. E eu chorei escrevendo isso também. É triste matar o personagem. Não é fácil, não é fácil. Pelo menos Não é pra fácil. mim não foi. O leitor já chora quando a gente mata o personagem, é porque eles não imaginam o tanto que a gente chora quando a gente mata o nosso personagem. E assim, eu criei a Rebeca pra ela ser uma personagem muito querida por todos. Sim. Então, ela é querida por mim. É rara a pessoa que não gostava dela. E as pessoas que não gostavam dela tinham opiniões bem machistas, sabe? Que porque Uhum, a Rebeca, em cada capítulo que ela vai ficando. Cada capítulo que ela vai ficando com uma pessoa diferente, a pessoa fazia uns comentários bem machistas. uhum. E aí eu falei assim, é só por isso que eu não gostei da Rebeca mesmo. Porque toda e qualquer pessoa que lê esse livro fala, ai, por que você matou a Rebeca? Ai, não sei o quê. Até o meu pai olha pra mim e fala assim, por que você matou a Rebeca? E eu prometi fazer uma série que é um livro de cada personagem. Que eu falei pra você que eu enfiei na minha cabeça que eu vou escrever Friends to Lovers. É Aham. dessa série. Então todo mundo fica assim pra mim, cadê o livro 10? Cadê o livro? Só que me deu um bloqueio tão grande que eu não consigo. Principalmente porque essa série foi feita para me desafiar. Eu não escrevia em terceira pessoa até eu começar a escrever esse livro. Aí eu quero escrever um Friends to Lovers, que é uma coisa que eu não tenho familiaridade. Então é para me desafiar, só que, gente, perdão, tô com um bloqueio. Uma hora vem aí, prometo para vocês. Mas antes eu vou trabalhar nas histórias do meu pseudônimo. French Love é uma coisa bem complicada, porque você tem que arrumar um jeito de sair da amizade e colocar o relacionamento. Exatamente.
É muito igual em complicado. igual em For Love, o que que eu fiz? Eu decidi que a Ashley seria a protagonista menor de idade, superdotada, que ela entraria na faculdade com 16 anos e o Ben já ia se apaixonar por ela. Aham, No entanto, ele decidiu não ceder esse desejo até ela fazer 18 anos. aham. Então aí com isso eles desenvolveram uma amizade. E dessa amizade só que nessa amizade o desejo sempre esteve lá. Aí foi mais fácil transmitir da amizade para desejo, O para desejo. romance. Igual todos os Então, meus são basicamente assim, os French loves. Ele sempre tem uma coisinha lá captadinha assim de eu quero cheguei a você. escre eu cheguei a escrever o prólogo dessa história, e assim, no prólogo, o protagonista, ele tá na cabeça dele que ele é apaixonado pela Rebecca, ele ainda não sabe que a Rebecca morreu. Ele vai Sim. descobrir só depois. E no prólogo, ele tá voltando de Paris pro Brasil e ele acaba dormindo. E aí, ele começa a sonhar e ele acha que ele está sonhando com a Rebecca, mas quando ele vai ver, ele tá sonhando com a melhor amiga dele. Uhum. E aí ele fica meio que com isso na cabeça. E depois disso não consegui mais desenvolver, É, entendeu? uhum. Aí as Essa pessoas me é cobram, sempre a gente. parte complicada. É complicado. Mas uma hora sai. Uma Uma hora. hora sai, Quando sair, vocês porque vão. Sem contar que eu acho que o livro tem que ter qualidade, não pode ser escrito só por escrever. é, Tem que ter um porquê, tem que ter uma história. Aquela hora eu sempre tem que perguntei, ter o você faz bastante pesquisa? um pouco, vamos se dizer um Você, pouco, para não falar muito. você gosta dessa parte de pesquisa? Depende, porque dependendo às vezes eu gosto, às vezes não, porque alguns dos meus livros têm alguns temas polêmicos, então aí essas horas é as que eu odeio pesquisar, mas é necessário. Uhum. Mas a maioria eu gosto. É porque assim, a única eu pesquiso também para fazer. Todo autor pesquisa muito, tá, gente? Para falar aqui, a gente fala um pouco, mas não, todo autor deve pesquisar muito. Mas para escrever antipartir, a única parte que eu gostei da minha pesquisa, porque eu estava procurando uma doença, não encontrava nenhuma que eu achava que encaixava na história, e aí eu acabei criando. Mas a única parte que eu gostei da minha pesquisa foi a parte de fazer as cidades internacionais, porque eu nunca viajei para fora. Então eu tive que visitar essas cidades através da internet, no meio de uma pandemia. Sim, é bem isso. Você tem que, basicamente, eles vão sair para fora do país ou a história se passa fora do país, você tem que pesquisar a cultura, pesquisar Pesquisar com gírias, o que a gente fala que eles não falam, tipo de comida, o que não tem lá. é, não é fácil não. Ser autor é uma coisa que não é fácil. Luke, uma pergunta que eu ia te fazer. Hoje, Sim. você já vive dos seus livros? Você já consegue sobreviver dos seus ganhos com os seus livros? Ainda não, Ainda não. Gente, isso não. é a realidade de muito autor, vocês não têm noção. Pois é, Mas você ainda consegue reinvestir, você consegue investir num próximo livro com os ganhos de um outro livro. consigo. Eles se pagam. Alguns. Al- E outros pagam e outros basicamente eu deixo uns eu esqueço o passado e falo assim: "Agora vocês pagam os novos livros". Eu Ah, esqueço o passado de vocês, vocês pagam os novos livros. porque é isso, né? Para quem não sabe, o autor independente, ele paga para trabalhar, não é, Luke? É, A gente paga para trabalhar, porque revisão não é de graça, capa não é de graça, ilustração não é de graça, diagramação não é de graça, leitura crítica, cadastro, cadastro não é de graça, leitura crítica não é de graça. Nem todo autor contrata, mas são algumas das etapas que alguns autores contratam. Então, assim, se você quiser falar, Luke, qual foi o mínimo de gasto que você teve com um livro seu? o mínimo, Gasto não, vamos chamar de investimento, o mais barato. o mais barato, deixa eu ver aqui. Que eu me lembre que foi mais barato foi Vizinho Indecente. Se eu não me engano foi o mais barato. E assim, eu não vou falar os valores aqui, mas eu tenho certeza que não foi menos de 200, R$ 300.
Não mesmo. Não mesmo, né? Então Não. é isso. E a pergunta, ele se pagou? Pagou só a ilustração, vamos dizer assim. É porque, lógico que existem ilustradores e ilustradores, valores e valores, mas você ilustra muito com a Úrsula, certo? Certo. Você ilustra com com alguma outra pessoa? Não. Que vamos dizer, eu sou uma pessoa chata para decidir, pra com quem eu quero trabalhar. Então, antes de eu trabalhar com a Úrsula, eu pesquisei muitas pessoas, eu olhava o portfólio delas, eu pensava: "Eu vou querer uma ilustração, vou querer ilustrar meus personagens nesse estilo, como vai ser?". Aí eu achei a Úrsula e nós estamos indo. Eu gosto muito que às vezes a Úrsula lê o pensamento da gente. Lê. Ela lê, à distância, ela lê o pensamento da gente. Só que, não estou colocando valor, gente, pelo amor de Deus. Uma ilustração da Úrsula não é menos de 300, R$ 400. É. Pra mais. Pra mais, não Uhum. é? Então, É, assim, quando é casal é um pouquinho pra mais. justo. E assim, é o trabalho dela, ela coloca. Eu, inclusive, tenho que marcar de gravar com ela também, mas é o trabalho dela. E é um trabalho muito bem feito, feito de uma forma excelente e em pouquíssimo tempo. Muito pouco. Teve um dia que ela falou assim: ah, já tá pronto. Eu falei assim: quê? Já? Então, É, assim, que, e eu gosto de dar liberdade criativa pra ela, porque a Úrsula cria demais. e E tem uma ela lê o criatividade nosso muito boa. pensamento, ela tem. E eu, quando eu lançar esse episódio, eu vou falar assim: Úrsula, falamos muito de você. Ah, eu quero ilustrar com a Úrsula. Se você nunca ilustrou com ela, espera dia 5 e tenta vaga na agenda. Mas já chega com o que você quer, tá? Já chega sabendo o que você quer, com educação, com respeito, sem querer que é obrigação dela, porque eu sinto lhe informar, não é. Não. A Úrsula, ela pode escolher os clientes dela e eu quero um dia ser que nem ela. E é isso, gente. O livro não se paga, então vão lá. Eu falo muito isso por conta de pirataria. Você já teve algum livro seu pirateado? Tenho um. Eu Qual? tenho, Segredo do Amor, e ele não é o meu mais famoso, não é nem o quarto ou quinto mais famoso meu. Me fala o valor dele na Amazon. O valor dele na Amazon tá R$ 3,99. É literalmente o meu padrão. Todos os meus livros, não importa de páginas, são R$ 3,99. Gente, é um livro que custa R$ 4. Eu falei já aqui num episódio que livro, por mais que a gente goste muito, não é uma necessidade básica. Não tem desculpa pra você ficar pedindo PDF nos comentários dos vídeos dos autores, procurando no Telegram, em grupo de Telegram, PDF de livro de autor nacional, gente. Pelo amor de Deus, não tomar vergonha nessa cara. Mas eu não tenho R$ 4 hoje. Você espera a pessoa ler, a pessoa ter pra comprar, não espera, Luke? Espera, e também vários nós autor bota ali, coloca livro de graça. Eu acho que só tenho 2 livros que eu não coloquei de graça, o resto eu já coloquei mais de uma vez de graça. Isso quando você não sai dando livro por aí, né? Que esses dias eu ganhei um. É, eu de vez em quando saio dando uns livros por aí. Se você quiser, se você for dar outros livros, tá? Eu aceito presente. Então, gente, vamos parar de piratear autor nacional, pedir PDF de autor nacional. Ai, autor internacional. Aí você que sabe, porque eu tenho a seguinte opinião: autor internacional já tá pra lá de rico pra ter livro traduzido em vários países pra ter adaptação cinematográfica. Ah, mas brasileiro também tem, mas a realidade é outra. Muito autor que já tem até por editora, tem outras profissões além de ser escritor para poder ter renda. Então não é assim que funciona, não é que nem lá fora que os autores vivem dos seus livros. Sem contar que sempre que eu lia um PDF, assim que possível, e eu nunca li PDF de autor nacional, assim que possível, eu ia lá e comprava o livro pro autor receber o que é direito dele. Vocês estão vendo aqui eu e o Luke falando dos preços. O livro não sai barato, então vamos parar de piratear, vamos. Mas eu não tenho o Kindle aparelho. Ô, Luke, você tem o Kindle? Tenho, Você tem o mas Kindle, eu mas eu tenho, mas eu pouco uso ele. você pode ler pelo celular também, não pode? Pode, eu leio,
pelo meu telefone e pelo meu tablet. Tá vendo, gente? Existe o aplicativo Kindle para todo mundo. O Kindle Unlimited, que é o programa da Amazon. Luke, seus livros estão todos no Kindle Unlimited, não estão? Estão. Quando você nunca assinou, você tem 30 dias grátis de teste. E se você for uma pessoa que consome muito livro e lê muito, você pode ler quantos livros você quiser com esses 30 dias grátis. Depois ele custa R$19,90 por mês, que eu me recuso a pagar, mas eu não pirateio livro de ninguém. E direto quando tá tendo promoção, que nem essa semana do consumidor, Prime Day, Black Friday, a Amazon libera promoção de 2, 3 meses de graça do Kindle Unlimited ou por R$1,99. A última vez que eu consegui 3 meses de graça, acredita nisso? Aham. Eu acho semana passada teve promoção de 3 meses de graça e 2 meses por R$1,99. Que eu É, pra estava mim não vendo deu. nos perfil. Pra mim também não deu, não. Então, e assim, é só você procurar que você vai achar. Vamos parar de piratear. Eu vivo batendo essa tecla aqui porque é necessário a gente sempre lembrar que livro não é um produto de necessidade. É, você pode esperar, o autor tem outros leitores, ele quer você, mas ele tem outros leitores, sem contar que você prejudica demais o autor pegando o livro dele pirateado. A Amazon exclui contas de autor porque acham o livro pirateado nos canais de Telegram, no Google. Então, assim, você prejudica demais um autor nacional pirateando o livro dele. Sim. E aí o povo fala que ajuda na divulgação, mas essa é a parte triste. Porque quando a gente coloca o livro no Kindle Unlimited, o que poucas pessoas sabem é que a gente assina um contrato de exclusividade com a Amazon. Então a gente Uhum. não pode ter o livro em lugar nenhum. Então, tendo o PDF do livro, que quando você olha o PDF é literalmente idêntico ao que está na Amazon, aí o autor tem a conta banida por quebra de contrato e não co e raramente consegue recuperar a conta. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. Segundo a Amazon, a minha primeira conta foi excluída por metadados enganosos. Já falaram pra mim que isso é sinopse, já falaram que isso pode ser livro pirateado em algum lugar. Eu nunca achei esse livro pirateado. Não fui procurar também porque eu não queria saber. E já falaram pra mim que é robô também, que pode ser robotizado. O que faz sentido, mas eu não sei quem colocou robô na minha conta, porque eu simplesmente tive 500 páginas lidas em um dia de lançamento com um livro que tinha 47 páginas. Foi sucesso, pra mim, assim, no Foi. meu nível, foi sucesso. É, 500 foi páginas sucesso. lidas foi sucesso. E aí Muito a sucesso. Amazon foi lá e apagou a minha primeira conta por isso. E se foi realmente pirateado, gente, foi algo que eu fui muito prejudicada, porque até hoje eu não recuperei essa conta, fiz uma outra e a Amazon apagou essa outra porque reconheceu que era o mesmo autor. Então, assim, Perdeu 2 contas por causa de alguma coisa. por causa de alguma coisa que até hoje eu não sei e que pode ter sido a gente pirateando, pode ser que tenha sido gente colocando robô para ler meu livro, pode ter mil e uma coisas que causou isso e eu não sei até. A Amazon nunca me deu uma explicação. Ela não Então, ela gosta das respostas simples, vamos se dizer assim. eles gostam da resposta simples. Quando eu recorri, tentei explicar, mostrei print, mandei tudo que eu tinha. A única resposta que eu recebi, isso na minha primeira conta. Na minha segunda conta eu nunca tive resposta. Não vamos recorrer à decisão. Foi a única coisa que me responderam. Eles gostam de uma resposta simples. Engraçado que não é nada simples pro autor lá da Amazon, né? Não, é muitas coisas que a gente tem que arrumar para lançar um livro e para eles tirarem, em um piscar de olhos. É muita burocracia pra gente e pra eles. Opa! Gente, não sei se vocês sabem, mas o autor leva pra começar a receber no primeiro mês lido 60 dias. Sim, Tipo assim, vamos supor que o Luke lançou um livro hoje, 14 de março. Ele só vai receber as leituras do mês de março desse livro no final de maio. isso foi uma coisa que no começo, quando eu comecei a lançar na Amazon, eu não sabia. Eu só fui descobrir depois que eu pesquisei. Bom, é porque eu comecei na Amazon, eu não tinha
Eu não tinha tanto conhecimento sobre a Amazon. Vamos dizer assim, eu não conhecia pessoas que publicavam na Amazon, então foi surpresa atrás de surpresa, porque a Amazon Aham. parece o Natal, é tanto presente surpresa Mas alguns que você não presentes são de sabe. grego. São muitos, vamos se dizer. A maioria. Pois é. Não, e assim, não é fácil a vida do autor. Eu já tenho batido nessa tecla aqui com várias pessoas. Até com quem não é autora, a Ana Laura, que é minha amiga que bate direto aqui também, ela fala, a gente falou sobre isso. E eu tô falando aqui para lembrar as pessoas, porque eu acho que é um fato importante da gente lembrar as pessoas de que o autor independente ele paga para trabalhar e a partir do momento que você vai e rouba o serviço dele, porque piratear basicamente é você roubar o serviço dele. Sim. Muito autor não vai atrás, mas poderia, porque daria um processo danado isso aí. Uhum. Eu acho que é poupar dor de cabeça, que eu não processei a Amazon até hoje pra poupar dor de cabeça, porque eu não tô querendo dor de cabeça. Eu só queria minhas coisas de volta. Eu queria meus livrinhos lá, bonitinho de volta. E Sabe, vamos Amazon? e e Eu vamos não, ser eu não, realistas, processar a Amazon não é muito fácil. não é Não muito é. fácil. Eu, eu, É a maior empresa do mundo, então é bem difícil. não, mas eu conheço advogados que era pra mim assim, eu entro nessa briga por você. Eu falei assim, eu não entro nessa briga por mim. Eu não tô entrando, então não precisa entrar nessa briga por mim, não. Eu só queria ter meus livrinhos de volta lá disponível, sabe? Até o Sim. dinheiro que eu tinha pra receber, em uma das contas, na primeira, eu nunca consegui resolver, porque eu sempre dava receber, porque eu sempre dava erro com o banco. E na segunda eu Uhum. recebi até, mas tipo assim, eu tinha um dinheirinho, não muita coisa, não é lá, oh, nossa, esse dólar tinha 10 mil reais. Nem perto, 1% disso. Tinha uns 100, R$ 150 para receber. Mesmo assim, são 150 reais, gente. Só um E dinheirinho que ajuda lá pra pagar as coisas dos livros. pra pagar as coisas dos livros. Então, tipo assim, eu nem recebi o que era meu direito a receber, porque a Amazon exclui a conta do autor e não tá nem aí. Eles falam no e-mail. E você não receberá nada do que você tinha para receber. Sim. Então é isso, vamos parar de piratear e. Luke, você quer deixar suas redes sociais? Meu Instagram é autor Luke Miller, com autor com H, e o TikTok segue o mesmo arroba. Eu vou deixar também aqui na descrição para vocês, tá? Tanto no YouTube quanto no Spotify tem as redes sociais minha e do Luke. Você quer deixar mais algum recado, mais algum spoiler, mais alguma coisa, Luke? Vou deixar um pequeno spoiler. Tá, eu gosto. Da próxima série que vem aí, vamos ter pessoas indecentes, devassas, safadas e irresistíveis. E é uma série, você já deu um spoiler que é uma série que tá vindo? Aham. Gosto disso, hein? E quem É... pegou já sabe o título. Pera, eu vou ouvir o podcast. Ai, depois você me confirma, tá? Aham. Gente, as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Como eu sempre peço, curte, compartilha, comenta esse podcast. Pra quem não sabe, aqui no Spotify também, não é só no YouTube, no Spotify também tem uma caixinha pra você deixar o comentário. Quem veio do público do Luke, que veio escutar porque segue o Luke e tudo, vem aqui, deixa seu comentário e deixa no final a hashtag Vim pelo Luke pra eu saber quem que tá vindo por ele. Me sigam nas redes sociais. Episódio quase todos os sábados. Às vezes não dá certo, não dá certo, atrasa um pouquinho, mas eu sempre aviso lá no Instagram. E é isso. Um beijo. Luke, muito obrigada. Obrigado você por ter chamado. E se quiser voltar, se quiser vir de novo, está convidado. As portas estão abertas. Esse Claro. podcast foi feito de autora para autor, de leitora para leitor, de influencer amadora para influencer profissional também. Eu tô começando ainda. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo. Deus abençoe. Livros e Bolos é um podcast independente, dirigido, produzido e roteirizado pela Isa Brandão, editado pelo Rafa Brandão.